9 a 11. Atos capítulo 1. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista de todos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto no céu, assim como viste, do modo como subiu, no modo como subiu, ele descerá, ressurreto, aquele homem Deus. E aí, a mistura de nós que fazemos, né? Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o homem Deus, Jesus Cristo é tudo que a igreja precisava, e ele veio para suprir essa necessidade. Ele, aquele homem, aquela figura. Nós entendemos, nós lemos nos evangelhos, que alguns dos discípulos tiveram dificuldade para assimilar Jesus, depois de ressurreto, né? Nós vimos o caso de Tomé, não foi só Tomé, não. Outros que disseram, mas ele morreu, ele foi para a sepultura, ele acabou de existir, e ele agora... Isto é ressurreição. Então a gente glorifica a Deus por crer, quando essa estrutura pode ser formada dentro de nós. A maior força de toda a humanidade está neste assunto, que nós vamos nos ressuscitar. Jesus vai me ressuscitar um dia. E aí os textos, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1 a 4 e o 8. Versículo 1 a 4 e o versículo 8. Sabemos que se a nossa casa terrestre, agora bem, falando do corpo, isso é uma linguagem que é por isso que algumas pessoas acham que não entendem, porque parece, mas o crente entende, glorifica a Deus pelo que está escrito. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, falando da morte, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, é por isso que gememos neste tabernáculo, aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial, falando exatamente da linguagem da ressurreição. Versículo 3. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiado, não por queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal, olha, seja absorvido pela vida. Viu o processo? É muito. Dá para entender? Pode ser que não dê, mas é assim que será. Versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo
deixar o corpo para habitar com o Senhor. Parece brincadeira falar nisso, mas se nós perguntássemos para todos nós aqui nesta noite, quem quer ir para o céu? Levantamos a mão. Vou. Então tem que morrer primeiro. Ah, mas morrer eu não quero. Ô louco, que história é essa? Mas é assim que é. É por isso que o crente não tem medo da morte. Tem medo da morte. Se você tem, você não está preparado para ir para Deus. Por isso o teu temor. Mas a verdade é esta, irmão, é um processo. Ele diz que nós moramos, ele faz uma alusão, como que o nosso corpo fosse uma casa. Irmão, você sabe, não tem casa nesta vida que dure para sempre. Falando em prédio, né? Ixi, umas cabas primeiro do que outra cai. Aí ele transforma essa comparação, dizendo, não, mas eu estou falando do nosso corpo. A gente não aguenta viver aqui para sempre por causa do meu corpo. Esse corpo não foi preparado para viver para sempre. Foi para uns dias. E ele diz que quem fez isso foi Deus. E Deus sabe como fez. Então esta é a força que pode ser que você não tenha no seu coração. E por isso você fica confuso com a vida. Hein? Confuso com as adversidades daqui. Gente preocupada, eu vou morrer de quê? Hein? Pode morrer de qualquer jeito, pode morrer, né, de câncer, pode morrer engasgado, pode morrer atropelado, né, morrer de fome, algumas coisas que não tem. 15, 22, nós estamos em 2 Coríntios, vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Me acompanha aí. Porque assim como em Adão, olha a figura para falar desse assunto, todos morremos, assim também todos serão vivificados ou ressuscitados em Cristo. Aqui está a morte, que ela tem que aparecer para ver essa mudança. E aparece, né? Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas a questão é que quem vai e sabe que vai ressuscitar, tem uma energia para esperar e dizer, bem, Senhor, está aí contigo. Seja quando for, seja como for, estamos preparados para esse processo, ainda que você não está, mas se você for crente, você vai passar por este processo segundo as Escrituras. A bênção da ressurreição é que ganhamos um corpo para viver na outra vida, a vida eterna. Então aí está. 15, aqui no capítulo 15, nós vamos ver agora o versículo 42. 15 e 42. Pois assim também é a ressurreição. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se o corpo na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aí está o processo bem esclarecido da nossa futura vida. Uma vida no corpo com o espírito que nós temos agora. Esse é o processo. Muda algumas coisas, para Cristo quase nada. Para nós muda muito. Irmãos, a ressurreição nos traz uma verdade da vida eterna. Algumas pessoas ficam confusas, talvez até alguns crentes, porque não entendem que o céu que nós vamos não é o céu de espíritos, é o céu de pessoas. Eita, como isto muda!
céu de pessoas. Espírito não tem corpo, é vento. Essa é a linguagem que a Escritura anda para dizer. E o que algum de nós pensamos é isto. É que o céu é lugar de espírito. Mas a Bíblia tira a nossa ignorância, né? Que bom, né? Agora, irmão, então isto muda muito a nossa concepção de vida. 1 João, eu não vou ler todos os textos que eu tenho, mas eu vou ler alguns, porque tem muito texto. 1 João capítulo 3, o primeiro, que nós vamos ler nessa. Versículo 2. 1 João 3, 2. Lembra o assunto. Os céus que vamos morar não é lugar de espírito, é lugar de pessoa. Amados, 1 João 3, 2. Agora somos filhos de Deus. Algumas pessoas acham que é muito orgulho para o crente, muita prepotência, falar que é filho de Deus. Já viu? Então, esse irmão falou e tantos outros falaram. Então a gente também pode falar. Quem aceitou Jesus como Salvador é filho de Deus. E ele disse, amado, ele fala, né? Agora somos filhos de Deus. Escute lá o texto. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Lembra, está falando que é coisa para o futuro. Sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, é o assunto do capítulo, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo assim como ele é. Como é que ele é? Como os discípulos viram, capítulo 1, versículo Atos 1:11, lembra? O povo viram ele subindo. Ele está dizendo aqui, é desse jeitinho que nós vamos ser. O povo vão ver. Irmão, quando Jesus ressuscitou, todo mundo não viu. Somente os salvos viram Jesus ressurreto. Ninguém mais viu. Nessa questão aqui vai ser outra. Todo olho verá. Filipenses diz, eu acho que não vai dar tempo a gente ler esse texto. E ele está dizendo, irmãos, lembra disto. Quando ele vier, olha, vamos ser assim como ele foi, assim como ele subiu. Isso é o efeito e a glória da ressurreição. Eu vou escolher entre os textos aqui, outro para a gente ler. Jó 19, versículo 25. Jó 19, 25. Porque eu sei. Então tinha muita gente sabendo, né? Todos os crentes sabiam. Jó também era um daqueles. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E a palavra vive aqui não é porque ele é porque Jesus, quer dizer, no caso de Deus, né? A gente não diz muita coisa para não confundir muito, mas que Deus não morre. Então Jesus se encarnou para morrer, para nos substituir. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A questão com Cristo. Agora a questão conosco, que não somos, que Jó está representando aqui. Depois de revestido este meu corpo, lembra bem, depois de revestido este meu corpo, falando da obra redentora de Deus, ainda meu corpo, da minha pele, depois de revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus. Está falando lá do céu, lá da eternidade, lá onde ele está. Um homem, uma pessoa com carne e osso, depois de morrer, porque ressuscitou. Versículo 27. Vê-lo-ei por mim mesmo. É muito real essa questão. Tem espírito no céu, não para ninguém ver.
Espírito não canta. A Bíblia diz que os crentes vão dar louvores a Deus, tem que ter boca. Vou concluir o texto. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos verão e não outros. De saudade me desfalece o meu coração dentro de mim. Ele diz, eita, mas quanto eu penso nisso. Ai, que sensação boa, já está falando. Olha, irmão, veja o versículo 23. Veja o versículo 23. Quem me dera fosse agora escrita as minhas palavras, quem me dera fosse gravado em um livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida, como na rocha. Jó disse, se o povo pudesse ouvir isto de mim, se o povo tivesse a oportunidade. Ué, nós estamos ouvindo. Privilégio. Jó está pensando, Jó está escrevendo depois disso, porque os escritores, irmão, das escrituras, ele não sabia que a leitura dele sobre Deus, a escritura que ele Deus ia tornar isso a sua palavra. Ele não sabia. Ninguém sabia. Deus fez isso por milagre. Aí Jó disse, se alguém pudesse ler o que eu estou falando agora, porque isso é revelação de Deus, do Espírito Santo. Só se fala de Deus desse jeito, com unção do Espírito Santo. E Jó disse, se alguém pudesse me ouvir. Você está ouvindo nesta noite essa verdade. Então você devia crer, dizer, meu Deus, eu sei que eu vou morrer, mas com esta possibilidade de eu viver de novo, então eu quero. Então precisa aceitar Jesus como Salvador. É o caminho certo, claro e evidente. Mateus 20, acho que não vai dar para ler esse texto agora. Vamos ler Lucas, e aí a gente encerra esse. Lucas 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Me acompanha, eu vou ler até o 40. 43, texto bom, né? Falava ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhe disse, paz seja convosco. E eles, porém, surpresos, atemorizados, lembra que eu falei que muitos deles não entenderam a ressurreição, atemorizados, acreditavam que estava vendo o Espírito. Mas ele lhes disse, por que estás perturbado? E por que sobem dúvida aos vossos corações? Vede a minha mão, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e estando admirado, Jesus lhe disse, tende alguma coisa aí de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Uma pessoa, irmão. Se nós vamos ser semelhantes a Cristo, é isso. Alguém pode dizer, mas nós vamos comer lá no céu. Jesus não comeu porque precisava. Esse corpo não precisa de comer. Jesus comeu para provar que ele é Deus. Mas o texto de Mateus 22, que nós vamos ler, diz que lá não tem. Não precisa comer. Agora Jesus comeu para provar que ele é Deus, e que era corpo mesmo, que é assim que seremos. Puxa vida, realidade, hein? Que bênção. Jó e esses escritores que nós falamos aqui, eles sabiam, irmão, que a fé salvadora não se alcança e não é assunto para todas as pessoas. Deus queira que não seja aqui, mas tem gente que fala nesse assunto. Tem uma irmã lá, a gente conhece muito ela, disse que quando ela estava
sem sono, ela lia a Bíblia para dormir, porque não entendia nada. Ela lia, aí adormecia. Tão bom. Então, se para você esse assunto não é tão importante, para nós é extremamente sublime. É sublime no extremo. A bênção deste assunto. Infelizmente, muitos de nós, os crentes, ignoramos a esfera da outra vida que Jesus nos fará ver e que teremos muito a falar se estudarmos aqui. Eu acho que dá tempo ler esse texto. 1 Tessalonicenses, aquele texto que todos os crentes para pregar nesse assunto falam. Eu também quero ler 2 versículos nele. 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. – 4,14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está o cenário que a igreja espera, o arrebatamento. E Jesus está explicando exatamente isto. Como é que vai ser? Ele explica de um modo, de outro. A gente já viu tanto texto, podíamos ver outros, e ele já vai ser assim. Quando eu vier, dessa vez aqui, ninguém vai ver outra vez. Quando Jesus vier aqui, ninguém vai ver, só vão perceber a ausência dos crentes, porque aquele cenário de bênção que é só para a família de Deus, ainda não está revelado tudo no arrebatamento, só verão quando ele vir na sua segunda vinda, 7 anos depois de sermos ressurretos, mas está bem explicado aqui. Esta é a ressurreição, pessoalmente, de vida, que os que estão vivos aqui vai ser transformado. Irmão, infelizmente, aqui o texto diz, não, mas no livro agora nós temos algum texto aqui para esclarecer, para nos dar Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Lembra o assunto de que os céus não é lugar de espírito, nós não vamos habitar como espírito no céu, nós vamos habitar como pessoas. E no livro de Juízes 13, eu vou ler o versículo 3 a 6, versículo 9, versículo 11 e 13. Juízes capítulo 13, versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor, a esta mulher, e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Escute, irmão, aquela que ela está ouvindo, ela está vendo este agente que veio dos céus. Ele não é espírito, não, porque espírito não se vê. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás, darás à luz um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher
foi para o seu marido e disse: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremendo. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Vamos parar um pouquinho aqui, irmão, veja bem. Ela disse que não perguntou o nome dele, mas ela sabia pelo aspecto que ele era diferente, foi um homem de Deus, veio do céu, porque aqui na terra não tem gente com esse aspecto. Aí, versículo 9. Deus ouviu a voz de Manoá, o anjo de Deus veio outra vez, e veio outra vez a mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Essa mulher não ficava perto do marido nem que morresse. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo notificou ao seu marido e disse-lhe: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: és tu aquele que falaste a esta mulher? E ele respondeu: eu sou. Aí continua a história. Se você sabe a história, eu só quero confirmar a você de que o céu que você e eu vou é lugar de gente diferente, gente de corpo incorruptível. A beleza aparece no olhar. A mulher disse: olha, não perguntou o nome dele, não sei onde ele que era, mas eu sei que ele era alguém de Deus. Então, quando a gente ressuscitar, tem algum de nós, né? Gente como eu, que não sou muito afeiçoado, e vou ficar diferente. Olha, vixe, que coisa boa. Além de bom, ter um corpo que nunca mais vai precisar dos elementos que agora a gente precisa. Um corpo que não vai... o texto que nós lemos ali em Lucas, João escreveu que essa aparição, ele estava tudo dentro de uma casa, né? Com medo, os judeus orando. Aí Jesus se apresentou no meio deles. Não precisou abrir porta, não. Precisou. Esse é o corpo. Lembra? Quando nós estivermos aqui no milênio, o tempo de Jesus vai ser lá em Jerusalém. A gente pode estar lá em Jerusalém, e Jesus disse: vai lá em outra parte. Talvez aqui não vai se chamar mais de Brasil, mais longe de lá. E de lá eu apareço aqui. Olha. Viu? Transporte rápido. É o corpo. E esse aqui, hein? Para eu chegar daqui, ó, irmão Raimundinho, para chegar lá em Minas, coitado, teve um duro danado. Nossa, aqui. Estão todo mundo cansado até agora, eu acho. É o corpo fraco, não aguenta nada. Ô, irmão, por que é que a gente vive triste ainda no mundo que a gente pode passar para essa vida amanhã? Oxe, por que não? Hoje, pode ser hoje. E aí tudo isto vai ser realidade. Por quê? Porque é Deus que fez, é Jesus Cristo que está dizendo. Então, esse texto diz de que o verso que nós lemos aqui, a mulher diz que, a outra tradução diz, é uma pessoa tremenda. Uma pessoa tremenda. Essa foi a descrição que ela disse. Mas vou selecionar aqui uns textos para a gente ler. Gênesis capítulo 19. Gênesis 19. Esse é bom, hein? Esse é mais compreensível ainda. Eu vou ler o versículo 1, 2, 10 a 13. Gênesis 19. Você vai lembrar da história. Versículo 1, versículo 2 de Gênesis 19. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló.
assentado estes, quando o viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhe: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os vossos pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Respondeu eles: não passaremos a noite aqui. Versículo 10. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló, fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram procurando a porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguma mais dos teus genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade? Faze-os sair deste lugar. Versículo... lê o versículo 13 mais. Vamos, pois, destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir. Versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão dele e sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram e puseram fora da cidade. Gente real, irmão. Pegou pela mão. É gente mesmo. Quando Ló viu aqueles homens na porta, cadê? Olha, eu vou preparar aqui uma coisa para os senhores. Não quero nada teu. Eu vim te ajudar. Aí conversou com Ló. Aí tinha... Você sabe da história que quando esses personagens chegaram, pessoas diferentes, os corruptos das cidades, os sodomitas, queriam usar aqueles homens. Olha, já pensou? Era formoso mesmo. Tinha aparência. Aí ele disse o quê? Jogou uma verdade para ele, ficaram tudo cego, ficaram procurando. Irmão, veja os personagens dos céus que serão os nossos companheiros de convivência eterna. É estas características que nós teremos na eternidade, uma vida diferente. Então, nos animemos. Nós não vamos para um lugar de espírito. Espírito faz medo do povo. Não dá para entender, não. Como é que entende, né? No interior a gente tem medo de espírito. O espírito não se vê, mas a gente tem medo. Essa é uma cabeça que não tem fundamento, né? Porque não compreendemos as coisas do futuro. É assim mesmo. Mas pelas escrituras a gente entende como as coisas e como elas serão. E nesse contexto é demais. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Versículo 24. Daniel 4, 24. Rapaz, não é 4, não é 3. 3, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros:
não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Amarrados, né? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou-lhe o rei a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto, escute lá, irmão, é semelhante a um filho dos deuses. Eita lá. Até o incrédulo reconheceu aqui, olha. A história o irmão sabe, né? Esses rapazes desobedeceram a ordem do rei, não adoraram a sua imagem, ele disse que ia matá-los, aqueceu uma fornalha de fogo, jogou os 3 dentro para morrer. E quem apareceu lá? Olha, esse agente aqui. O rei falou: agora vamos tirar os corpos dele. Aí quando olhou lá, estava todo mundo vivo e tinha mais um. Aí o rei se admirou, disse: nossa, perguntou, chamou, viu? Não colocamos 3. Agora escuta lá, tem mais um que não é desta vida. Como é que ele sabe? Aparência. Parecia com uma pessoa que não nasceu de carne. Parecia com uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus. Ele sabia que era uma pessoa, um tipo de um homem. E reconheceu que não era dos que nascem de mulher. Esse é o céu. Esse rapaz aqui veio do céu, viu? Esse homem aqui veio de lá. Por isso que ele tem esse poder que tinha. Nem o fogo queimava. Já pensou? Não. Este é o corpo que teremos na ressurreição. Portanto, irmão, a ressurreição é sublime para você e eu. Eu não quero mais ir muito mais tempo, porque tenho aqui uma dúvida. Mas eu vou ler mais um. Mateus capítulo 17. Mateus 17. Tem uns textos aqui que não dá para a gente passar sem ler, não. Olha essa. Porque isso nós estamos mais familiarizados com ele. Versículos 1 a 3. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com eles. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Eita lá! Hein? Pedro não era contemporâneo de Elias, nem desse outro aqui. E quando ele viu Moisés, Elias, lembra? Eles estiveram aqui nesse mundo. Agora, quando Pedro e João viu, irmão, era tão bom ficar perto dessas pessoas, que ele disse, se você ler o texto todo, a reflexão é essa: vamos voltar mais não, Jesus, lá para Jerusalém não. Vamos ficar aqui, é tão bom. Mas por que é bom? Lá no mato, lá na monte. Olha, é bom estar perto daqueles que agora são eternos. É tão bom, passa um clima tão gostoso, só de ver a face de um homem. Agora imagina ver a face de Cristo, hein? Os 3 aqui, irmão, é porque a história do povo de Deus diz que as coisas só eram confirmadas com testemunha. E por isso Jesus levou 3 testemunhas para confirmar com os discípulos depois, com a igreja naquele tempo. Ele deve ter contado essa história muitas vezes para os irmãos, hein? E disse: você precisa ver como é que era Pedro e Tiago,
Moisés e Eli, mas, nossa, é muito bom estar perto dele. Mas eu falei para Jesus para a gente ficar lá no monte, mas ele quer que a gente descesse outra vez. Aí me deu uma agonia que eu caí. Caiu. Irmão, não, dá até vontade de morrer, dá ou não dá? Eita lá, rapaz! Meu Deus do céu! E tem gente que não é crente, viu? Você está aqui que você não é crente. Você devia chorar no seu coração. Dizer, oh Deus, me salva, me perdoa. Porque, irmão, nessa história toda tem uma verdade que precisamos refletir. Porque nós estamos falando dos que ressuscitam com Cristo, mas a Bíblia diz que todas as pessoas que nasceram nesta vida e morreu ou não morrer, vão ressuscitar. Mas olha, mas ambos não vão para o mesmo lugar. E a Bíblia diz tem muito tempo. Nós vamos ler 3 para ver. O primeiro é Atos 24. Atos 24. Versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, escute lá, irmão, tanto de justos como de injustos. Aí ele faz reflexão, né? Por isso também eu me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O escritor está dizendo, irmão, quando eu reflito nesse assunto, eu me preocupo comigo mesmo. Ele diz, olha, porque todos vão ressuscitar. Irmão, ele devia estar pensando em outros parentes. A gente tem gente boa que a gente conhece, que não é salvo. Parente, viu? Pai e mãe, alguns de nós temos isso. Marido e mulher. A mulher é crente e o marido não é. Aí o apóstolo está dizendo, por isso que eu me esforço para ter questão de consciência pura. Eu faço isso na minha reflexão diante de Deus e quando eu olho para os homens em minha volta. Né? Aí a gente diz, mas e ele? Será que é? Aí a mulher diz, tem um marido aí, tem uma mulher boa que só, mas ela não diz que é salva, não diz que vai para Deus. Então a pessoa diz, meu Deus, e agora? Será que é? Será que não é? Nós tínhamos um irmão aqui, que a esposa dele foi para o céu, e os irmãos, se eu falasse o nome, é membro da nossa igreja há muito tempo, foi para a Bahia, pronto, foi de caminhão, pô, já sabe quem é, né? Levou a mudança, vendeu a casa dele aqui na rua, como é? Albert Einstein. Alberto, que é a rua de sua mãe? Batista Albert. Aí, rapaz, a gente conversava com ele e disse, meu filho, irmão, no culto, eu não tenho certeza que a minha esposa foi para o céu, mas eu tenho esperança, né? Porque ele vivia, né? Nós conhecemos esse irmão, ele vivia mesmo uma vida cristã. Aí, na conversa, na oração, ele disse uma vez, eu não tenho certeza, mas eu tenho esperança. E é por isso que o irmão aqui, irmão, reflete tudo isso. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Versículo 2. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai ressuscitar. Mas, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra, falando de morto, né? Porque ninguém dorme nesse lugar tão difícil, tão terrível, ressuscitarão. Olha bem, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então essa verdade tem dor. Nessa questão do assunto, tem dor. A gente só sabe de nós. Temos esperança de que aqueles que ouvem o Evangelho, mas o profeta, por revelação de Deus, está dizendo
que alguns que vão ressuscitar e não vão para Deus, vão para o inferno. Olha, o que está dizendo é isso aqui. Tormento e vergonha eterna. Só tem isso no inferno, não tem em outro lugar aí. E aí? Tu vais ressuscitar. Para que lugar tu vais? Já pensou, irmão? Isso é verdade. Devia ser essa reflexão quando nós lemos as escrituras que estamos lendo. Vai morrer todo mundo que está aqui. Vai ressuscitar todo mundo. Do mundo. Todo mundo do mundo. Vai ressuscitar. Mas nem todos vão para Deus. Por quê? Porque Deus não quer? Não, porque ele acha que não é assim, não. Morreu, acabou, já viu? No início que eu falei? Ele acha que não é assim. Você também acha que não é assim? O seu achismo é diferente do que a verdade que Deus está dizendo. E isto devia te comover. Finalmente, Apocalipse 20, versículo 13 a 15. Deu o mar os mortos. Lembra aqui, irmão, que o mar não está dando espírito não, viu? Está dando pessoas que morreram. É para ressuscitar. Deu o mar os mortos que nele havia, nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi também lançado para dentro do lago de fogo. Acabou. Agora não tem mais jeito. Todos morreram. Depois que morre não vai tomar decisão nenhuma. O silêncio para no espaço. Hein? Agora escute quem é Deus aqui. Quantas pessoas nasceram desde de Adão? Até a gente não sabe. Talvez o mundo vai acabar logo, mas a gente não sabe. Se acaba daqui a 100 anos. Quantas pessoas morreram desde Adão? O mundo agora parece que tem 7 bilhões, 7 trilhões de pessoas. Hein? Os que estão vivos, os que já morreram. E o texto diz que Jesus vai chamar um por um. Ué? Vai levar muito tempo, não? Poxa, estamos na eternidade. Olha como é diferente a outra vida depois desta. A gente não faz ideia. É por isso que você devia fechar o olho e dizer, não, Deus, chega. Chega, quero o Senhor, perdoa meu pecado. Eu quero o Senhor. Chega, Deus, eu sei que essas coisas do futuro é grande demais para eu pensar. Eu quero pensar agora no meu destino agora. Aí ora de Senhor, perdoa meus pecados. Aceita, eu te aceito como Salvador. Você devia orar exatamente assim agora, sabia? Porque as coisas do futuro é muito sublime. Você não vai escapar disso, mas nem que você queira. Não vai. Não vai escapar. Vamos orar? Você devia orar também. Mas aceitando Jesus como Salvador, se você nunca aceitou, você devia pedir para Deus te dar esse privilégio de assunto para refrigerar a tua alma. Agora, deixar para amanhã é tarde demais.
aí você já saía daqui com esperança de ressurreição para Deus. Isso pode acontecer? Claro, é só você querer. Só você querer. Você não quer? Vamos orar? Será que tem alguém orando para ter esta vida com Deus no futuro? Para ser ressurreto, para viver eternamente com Deus? Ter este corpo de glória? Ter esta vida eterna em luz? A Bíblia chama luz inacessível. Você devia orar. Se você está orando, a alegria nossa é tanta que gostaríamos de conhecer você, ser um daqueles que vai ressuscitar conosco para a eternidade. Você diz, pastor, eu queria que você me conhecesse. Hoje eu estou orando para Deus perdoar os meus pecados e me dar a sua salvação. Eu quero ressuscitar para Ele, com Ele. Eu quero estar junto daqueles que já fizeram essa decisão. Conheça esse homem que eu sou, essa mulher que eu sou, esse moço que eu sou. Será que tem alguém orando assim? Queríamos conhecer, sim, para alegar com você, nos alegrarmos com você. Tem? Eu sei que você não vai dar preferência ao inferno, né? Mas a decisão é sua. Incrível, mas é. Soberano Deus, não merecemos o que prometes, mas precisamos, ó Pai, da tua salvação, dos teus demais valores e elementos, ó Pai, que compõem a vida. Por isso, Deus, a nossa alegria de celebrar a Ti, de cantar louvores enquanto aqui estamos, de ganhar de Ti força, Senhor, para vencer a nós mesmos e a estrutura do mundo antes de deixar esta vida. Assim, Deus, obrigado porque vais ressuscitar todos aqueles que confiam no Senhor Jesus. Assim te louvamos, Deus, por deixar tão claro na Tua palavra essas verdades, para nos alegrar, nos motivar a viver aqui neste mundo, apesar do mundo. Por isso, Deus, obrigado pela Tua palavra, pelas Escrituras, pela ação do Espírito Santo, que nos faz ver essas coisas que agora nós meditamos. Obrigado, Deus. Nossa esperança é que cada pessoa que está aqui ouvindo as Escrituras saiba que isto vai acontecer porque é Deus que falou. E se ele não está inserido nesta verdade, meu Pai, que ele se preocupe com isto. Porque a nossa vida é tão curta, pode acabar hoje, inclusive. Mas a promessa é que tem vida para outra vida quem ganha a vida de Jesus. Por isso, Deus, obrigado. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor Júnior, né?